E aí pessoal, aqui é a Carol e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Papo de Bíblia. E hoje nós vamos falar de Mateus capítulo 3. Vamos lá então? Bom, aqui no capítulo 3 do Evangelho de Mateus nós vamos falar basicamente sobre João Batista, que prepara o caminho, e o batismo de Jesus nas águas. Esses são os dois principais assuntos do capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Porém, eu quero trazer para vocês alguns comentários em relação às partes desse capítulo, tá bom? A primeira delas é o seguinte, que ali começa no capítulo 3 falando que naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Primeiramente, eu quero trazer para vocês quem era João Batista. João Batista, ele era filho do sacerdote Zacarias com Isabel. A Bíblia fala que tanto um contra o outro eram pessoas que agradavam a Deus, pessoas tementes a Deus, obedientes ao Senhor, avançados de idade, e eles não tinham filhos, porque ambos eram idosos e Isabel era estéril. Isabel vem a ser prima de Maria, mãe de Jesus. Então, João Batista e Jesus têm aí um grau de parentesco, sendo eles primos, tá bom? Essa é uma primeira curiosidade que eu quero trazer para quem não sabe ainda, talvez começou a estudar agora e não sabia dessa curiosidade. É uma curiosidade bem comum, assim, de quem estuda a Bíblia, todo mundo sabe disso. Mas, se você começou agora e não sabe, então agora você já ficou sabendo que Jesus e João Batista, sim, eles eram primos, tá bom? Aqui em seguida vai falar o seguinte, que João Batista usava roupas feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura, seu alimento era gafanhotos e mel silvestre, ou seja, ele era um cara que vivia mais recluso, ele tinha até uma alimentação um pouco diferenciada, a roupa que ele usava era um pouco diferente também, ele era uma pessoa de uma personalidade muito forte, até quando você vai ler aqui a forma como ele abordava as pessoas, ele era uma pessoa muito enérgica nas coisas que ele falava, naquilo que ele ensinava. A Bíblia cita que nascido de mulher não tem um homem maior do que João Batista, é claro que Jesus, né? Mas os nascidos de mulher de forma natural, da forma como nós conhecemos, né? O fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher, de todos esses que nasceram, nenhum foi como João Batista. A Bíblia mesmo cita isso. E ele foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Imagina ser a pessoa o homem que vai preparar o caminho, anunciar sobre Jesus, né? Então, João Batista tem aí um papel super importante em todo o Novo Testamento. Ele vai ser citado não somente aqui, mas no Evangelho de Lucas, ele também vai ser citado nos outros evangelhos, como um homem muito importante, um homem que teve um papel fundamental no que diz respeito à história de Jesus, ser o precursor, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus. E como eu falei para vocês, ele tinha uma personalidade muito enérgica, muito forte. Ele falava o que tinha que ser falado sem ter medo das retaliações, sem ter medo de ser cancelado, como a gente fala hoje, né? E tem um exemplo disso muito legal aqui. Quando ele viu que os fariseus e os saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Primeiramente, eu quero falar para vocês o seguinte. Os fariseus e os saduceus, eles eram dois grupos dentro do povo de Israel naquela época, tá? E eu quero falar deles um pouquinho mais pra frente, mas antes de falar deles, eu quero dizer o seguinte, antes dele fazer essa correção sobre esse grupo religioso, ele aqui diz também, quando ele viu, um pouquinho mais acima, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então aqui a gente vê que João Batista, ele batizava as pessoas como forma de arrependimento, ele era um batismo para arrependimento. E quando esses fariseus e saduceus, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, vêm se ver o que ele estava fazendo, ou até mesmo se batizar, que não fala exatamente o que eles foram fazer, né? Diz ali, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, João Batista, ele age de forma enérgica. Vocês são raça de víboras, vocês são falsos, vocês vieram aqui fazer o quê? Vocês se converteram, vocês se arrependeram de fato, porque o batismo que João Batista estava fazendo ali era um batismo de arrependimento para as pessoas que de fato tinham se arrependido, queriam mudar de vida. Inclusive, eu quero trazer para vocês algo muito importante de se entender no batismo. Talvez você pense assim, tá, mas da onde que veio o batismo? Batismo, tipo assim, a gente se batiza hoje, eu fui batizada, muitos de que estão assistindo aqui já foram batizados nas águas, mas da onde veio esse termo, batismo? Por que as pessoas se batizavam? Dentro da cultura judaica existia um costume,
que era o Mekvi. Era mais ou menos assim a palavra que se fala. Eu vou soletrar pra vocês aqui, tá? Eu até anotei porque é uma palavra hebraica, então ela é meio complicadinha. É M-I-K-V, Mekve. Essa é a palavra certa, Mekve, com acento no último I. No último E, perdão. Esse era um costume que se tinha naquela época de se batizar, se banhar as pessoas em um tanque, como se fosse um tanque batismal. Era uma cerimônia de purificação. Isso acontecia quando as mulheres passavam pelo período menstrual, quando as mulheres tinham acabado de ter nenê, quando algumas pessoas se convertiam ao judaísmo ou até porque cometeram algum tipo de pecado, alguma coisa que o tornou impuro dentro da lei mosaica, né? Dentro do Antigo Testamento tinham várias leis e se as pessoas elas desobedecessem alguma daquelas leis que os tornava impuro, eles tinham que passar por essa cerimônia do Mekve para que eles se purificassem naquelas águas e aquilo ali simbolizaria como se ele estivesse passando por um novo nascimento, ele tivesse se purificado, tivesse passado por uma limpeza para continuar a vida, enfim. Então, isso já é uma cultura, o batismo, a purificação através das águas, o marco de mudança de vida depois de passar pelas águas, é uma coisa que vem desde o Antigo Testamento, é uma tradição judaica, na verdade. Isso é usado como uma forma de purificação, né? Então, a gente entende o porquê que o batismo tem essa simbologia do batismo, da onde vem, da onde tem essa ideia de, tipo, as águas purificam, de que as águas marcam um novo momento na vida, já é dessa tradição judaica, tá bom? E na Bíblia nós temos ali, no Antigo Testamento, nós temos duas passagens bem conhecidas que falam de águas e de passagem de tempo, de estação, mudança de vida a partir do momento que envolve águas. E essas duas passagens são lá em Êxodo, na abertura do Mar Vermelho, em Êxodo 14, o povo passa pelas águas do Mar Vermelho, aquilo que simboliza como se fosse um batismo. Eles passam pelas águas, deixam a vida do Egito, do passado, e eles estão agora entrando para a Terra Prometida, para uma nova vida em Canaã. E muitas vezes nós fazemos essa analogia do batismo ser a saída do Egito, né, do mundo, do pecado. Então, eles passam ali pelas águas do Mar Vermelho, e aquilo simboliza como se fosse um batismo para eles. Porém, nós sabemos da história que durante esse tempo de deserto, o povo peca, acontece uma série de coisas que eles ficam durante 40 anos no deserto. E somente daquela geração quem vai conquistar a Terra Prometida é Josué e Calebe. Porém, eles têm que enfrentar outras águas mais pra frente quando eles têm que atravessar o Rio Jordão. Então, toda aquela geração que ficou 40 anos, que morreu no deserto, já não está mais ali. Então, é uma outra geração que precisa passar por um outro batismo. Então, eles passam novamente pelo batismo das águas do Rio Jordão. Ao passar pelas águas do Rio Jordão, eles passam pelas águas e acontece como se fosse uma purificação para um outro marco que seria, então, a conquista de Jericó e futuramente de toda a Terra Prometida, tá bom? Então, são simbologias muito claras que o batismo é algo que é necessário, é preciso, e a Bíblia desde o Antigo Testamento, não só dentro da cultura judaica, como dentro do Antigo Testamento, existem marcos que foram passagens pelas águas que marcam uma nova história, um novo momento, a purificação de uma nova etapa na vida das pessoas, tá bom? Então eu quero trazer essa curiosidade para que vocês entendam o porquê do batismo, tá? Fora que Jesus falou também, né, a gente vai estudar aqui no decorrer do Evangelho de Mateus, a necessidade do batismo, tá? Então, logo depois disso, que ele tá ali batizando as pessoas, que diz: vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, vem aquela parte que eu citei aqui daqueles dois grupos religiosos, os fariseus e os saduceus. E eu quero trazer também para vocês o que eram esses grupos, fariseus e saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso com muita ênfase na política. Ele não era somente um grupo religioso que pensava somente nas coisas de Deus, digamos assim, nas coisas que tinham a ver com a fé e com as pessoas. Não, eles tinham essa ênfase, eles tinham esse conhecimento da Torá, né, do Pentateuco, mas eles não tinham somente lidavam com isso, eles tinham uma ênfase política também, tá bom? Então, é isso, essa basicamente é um pouco da diferença deles. Os saduceus, eles não acreditavam na questão espiritual, na ressurreição dos mortos, eles não tinham essa espiritualidade tão aflorada, eles não tinham essa parte assim tão marcante dentro desse grupo deles, tá? Esses seriam os saduceus. Os fariseus já é um outro grupo. Enquanto os saduceus, eles acreditavam somente na Torá,
nos 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, os fariseus não, eles acreditavam em todo o Antigo Testamento e também na tradição judaica. Então, a mesma importância que eles davam ali para as escrituras do Antigo Testamento, eles davam para a tradição judaica. Eles tinham isso muito forte. Para eles, tudo que estava na tradição judaica tinha que ser cumprido ao pé da letra. E também a Bíblia fala que os fariseus, eles impunham sobre as pessoas coisas que elas não conseguiam cumprir, eram coisas que não foi nem Deus que pediu para que elas fizessem, e eles estavam colocando aquele monte de tradição, de coisas absurdas que eles não podiam cumprir. Então eles eram esses grupos muito religiosos, porém hipócritas. Eles não faziam o que tinha que ser feito, eles não tinham amor naquilo que eles faziam, eles não, de fato, não demonstravam o amor de Deus pelas pessoas, eles somente colocavam regras e normas para que as pessoas cumprissem, sem no mínimo dar condições para que elas fizessem aquilo. Então esses eram os 2 grupos que nós tínhamos muito forte dentro do povo de Israel, os fariseus e os saduceus. A diferença que você pode ter bem marcada neles é que um acreditava na ressurreição dos mortos e um não acreditava na ressurreição dos mortos e o outro acreditava na ressurreição dos mortos, questão de anjos, de demônios, o outro não. E o outro ainda tinha aquela ênfase na questão política, né? Os saduceus e os fariseus já eram mais na questão religiosa mesmo, porém eram grupos considerados pelo próprio Jesus como hipócritas, pessoas que ensinavam coisas que nem mesmo eles praticavam, pessoas que queriam ser vistos pelos homens e não se importavam muito com o que de fato Deus queria deles, tá bom? Esses são esses 2 grupos religiosos, por isso que o João Batista, ele é tão enfático, ele é tão crítico quando eles chegam até ele, ali onde ele estava batizando, e diz: deem fruto que mostre arrependimento, ou seja, façam de fato aquilo que vocês ensinam, porque vocês são raça de víboras, né? E aqui mais pra frente, ele fala a respeito de Jesus, né? Fala exatamente depois dessa advertência a esses grupos religiosos. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir seus filhos. Olha como ele era rígido naquilo que ele falava. O machado está posto à raiz, a raiz das árvores. E toda raiz que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, como eu tinha falado anteriormente. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desatar as suas sandálias. Ou seja, ele estava falando de Jesus. E ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, junto ao seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Em seguida disso, aqui relata o batismo de Jesus nas águas. E aqui diz então que Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. E João disse para ele algo muito marcante, que é o seguinte: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E naquele momento acontece então esse período tão lindo e tão marcante dentro do Novo Testamento. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E isso é muito lindo. O momento em que Jesus passa pelo batismo nas águas, o Senhor Deus brada dos céus e diz: Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Esse é o meu filho. Então, naquele momento, o João Batista até tentou não batizá-lo, tentou não fazer aquilo, porque ele sabia que quem estava diante dele era o maior homem que já pisou nessa terra, que ele não era digno nem de desatar as suas sandálias, mas ele disse: João, permita que seja assim, por enquanto, para que toda a justiça, toda a vontade, para que eu seja o exemplo, para que as pessoas vejam em mim o que precisa ser feito. E todo mundo sabe que depois daquele momento começou de fato. Jesus passa pela tentação, que nós vamos falar depois num capítulo posterior, mas depois daquele momento, logo em seguida, já começou o ministério de Jesus, que foi algo fantástico. Foram 3 anos de um ministério lindo, que terminou sendo a nossa salvação, né? Então, hoje eu queria trazer para vocês essas curiosidades, esses comentários. Aqui nós falamos sobre bastante coisa, nós falamos sobre o significado do batismo, sobre as diferenças dos grupos, né, dos fariseus e dos saduceus. Nós falamos sobre a questão de João Batista, enfim, foi bastante coisa. Mas eu quero que você continue comigo aqui, acompanhando os próximos capítulos do Evangelho de Mateus.
Eu espero que você esteja aprendendo. Eu já quero te pedir, se você gostou desse conteúdo, já curte, compartilha, comenta, envia para os seus amigos e vamos continuar sendo aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que aprendem, aqueles que se dedicam, aqueles que têm o que ensinar quando as pessoas vierem até nós querendo aprender. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!